bem com vocês? Eu sou a Daniela Helena, sou facilitadora de consciência e eu vim compartilhar com vocês aqui a minha experiência com a ressonância harmônica do professor, nosso amado querido professor Hélio Couto. Eu tô no final da minha terceira onda, hoje é dia 26/11 de 2024 e acho que, se não me engano, dia 30 eu peço aí a minha quarta onda. Então, vou contar para vocês aqui, resumidamente, como que foi a minha experiência com essas 3 ondas. Então, vamos lá. Bom, no meados aí de final de dezembro de 2023, eu já trabalhava como terapeuta, mas ainda tinha ali muitas questões ainda, né, para que eu pudesse expandir mais, ter mais consciência. E nessa busca, né, eu conheci Axis Consciousness, essa ferramenta, né, de expansão de consciência, de física quântica, de uma forma tão simples, né, tudo que nosso professor querido nos ensina. Axis trabalha dessa forma, né, empodera o ser a saber que ele já sabe tudo. Então, eu fiquei apaixonada, né, eu conheci Axis através de uma mentorada que... Ok, ela me disse, mas aí não entrou muito. Aí eu dei de cara com um vídeo da Débora Bica, maravilhosa. E aí eu falei, uau! E nisso, eu já conheci o professor, já tem muitos anos. Já fiz o caminho das palestras várias e várias vezes. Mas eu não conseguia dar o pontapé ali e pedir a minha ressonância harmônica. Hoje, com a consciência que eu tenho, eu sei que eu não estava pronta ainda, né, para receber essas consciências, para ter essa percepção, né, essa mudança de paradigma, né, eu ainda estava ali muito na limitação, então realmente eu precisava expandir um pouco mais, abrir os olhos, né, tirar as vendas. Quero dizer aqui também que eu tô trazendo aqui para vocês a minha experiência, né, como que é vivenciar essa ferramenta. Não tenho nenhum tipo de autorização, não falo pelo professor Hélio, não falo sobre essa ferramenta, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Vocês precisam entrar no site do professor, fazer o caminho das palestras. Tem as meninas que trabalham com o professor, vocês podem mandar e-mail, conversar com elas, com a Paty, e tirar as dúvidas de vocês, né, o que precisa, todos os detalhes, passo a passo ali, para que você possa pedir a sua ressonância harmônica, né. Ressonância harmônica é uma ferramenta de iluminação espiritual, né, ela não é ali para te trazer casa, carro, apartamento, né, como o professor fala, ela é para expandir mesmo, né. E quando eu escuto aquela frase, quando o discípulo está pronto, o mestre chega, eu vejo muito o mestre sendo a consciência, né, a consciência do todo. E para mim faz muito sentido. Não sei para vocês, mas para mim faz muito sentido. Hoje, né, no paradigma que eu vivo, que é da unificação, né, eu não vejo separação entre mim e os meus pacientes, entre os meus clientes. Então, é muito mais fácil, conforme a gente vai expandindo a nossa consciência com as ferramentas, né, de Axis Consciousness, de tanto da ressonância harmônica, né, ressonância harmônica, a transferência de informações, né, para que a gente possa expandir, né, e se unificar com o todo, né, a gente passa aí para um processo de limpezas e catarses e enfim, é uma loucura, mas hoje eu tô, como eu disse para vocês, no final da minha terceira onda e eu posso dizer quantos saltos quânticos eu dei neste caminho. Bom, minha vida mudou completamente. Completamente. Desde a primeira onda, como eu disse, logo no finalzinho do ano ali, eu ainda estava muito crua, eu não conseguia ali entregar tudo, né, para os meus clientes. E então foi aí que eu comecei a desenvolver uma ferramenta, né, que chama consultoria vibracional do ser. Então, através da consultoria, a gente vai olhar vários campos, várias áreas, frequência vibracional, enfim, uma ferramenta fantástica. E eu comecei a desenvolver essa ferramenta. Porém, eu ainda tinha aqueles pontos de vista. Será que funciona? Será que é verdade? Será que vai dar certo? Será que vai ajudar? Será que não vai? Infinitos pontos de vistas. E aí, essa ferramenta ficou arquivada. Ok. Eu vi que comigo dava certo, mas eu ainda tinha muitos pontos de vista. Enfim. E aí, nisso, logo depois, se não me engano foi em janeiro, final de janeiro para fevereiro, uma coisa assim. Nisso eu conheci Axis, né? Me deparei com o vídeo da Débora, uau, falei, eu escolho isso. E eu fui fazer uma classe de barras,
né? Fiz uma classe de barras de axis, expandiu assim. Eu conheço o Hélio já faz muitos anos, né? Mas eu não conseguia lhe pedir a minha ressonância. E quando eu fiz a minha classe de barras, pum, explodiu. Aqueles pontos de vista que eu tinha, medo, limitação, enfim, desapareceram conforme eu fui ali correndo as minhas barras, né? E fazendo várias ferramentas que a gente aprende dentro da classe de barras, né? Dentro da classe de barras a gente não aprende é só correr as barras, né? A gente aprende várias ferramentas que também são importantíssimas para nos auxiliar aí no dia a dia, né? E conforme eu fui limpando, eu falei, uau! Assim, eu fiz a minha classe. Acho que não deu um mês eu pedi a minha ressonância. Porque, assim, eu já tinha feito o Caminho das Palestras várias vezes. E já tinha lido os livros também, que o professor pede. E, inclusive, antes... E eu tenho o hábito, né, de sempre estar vendo o Caminho das Palestras. E, inclusive, que quando eu fiz a minha classe de barras, eu estava ali praticamente terminando novamente o Caminho das Palestras. Enfim. E aí, eu pedi minha ressonância harmônica. E... fez, assim, ó, um boom. E tudo começou a desenrolar. Todos aqueles pontos de vista que eu tinha, de se isso funciona, se não funciona, enfim, desengavetei a consultoria vibracional do ser, entreguei ela para o mundo e hoje ela auxilia aí muitas e muitas pessoas e, nossa, como eu posso ser tão feliz e grata, porque essa ferramenta, né, que o professor nos presenteou, né, aqui nessa realidade, ela faz literalmente a gente olhar, mudar o paradigma, né, e compreender como essa realidade funciona, como nós criamos a nossa realidade, né, e quanta merda a gente fica guardando dentro da gente, o quanto a gente cria de merda na nossa realidade, né. Eu era uma criadora, gente, não conto pra vocês. Enfim, e tudo mudou. Foi assim, saltos quânticos. Tive momentos de catarse, porque quando a gente tem uma catarse, na verdade, aquela situação se apresenta pra gente para que a gente possa olhar para aquela situação com outro ponto de vista, né? E aí, se você tem ali culpa, julgamento, ponto de vista, vai ficar se apresentando, né? E aí fica gerando aquelas catarses, né? Eu tive catarses, assim, de tonturas, de enjoos, mas nada mais era, hoje, né, eu tenho essa percepção que essas catarses nada mais são do que a gente não quer olhar para a sombra, né? Então, não olhar para aquela situação que está se apresentando, né? E aí a nossa mente começa a criar, né? O que nos paralisa nessa realidade? É a doença, né? É a doença, é a escassez. E isso faz o quê? Porque quando você está passando ali por uma catarse, por exemplo, de doença, ou mesmo que não seja uma catarse, você está doente, você adoeceu o seu corpo, aquela doença, ela tem uma informação por trás, ela tem uma consciência que ela está te trazendo, né? E quando a gente está aí usando essas ferramentas, né, de expansão de consciência, e essas catarses se apresentam, vamos olhar para isso. Ok, o que eu não estou disposta a ver? Por que eu tô criando doença no meu corpo para que eu não olhe? Porque quando a gente tá, por exemplo, com uma doença, tá doente, o nosso foco tá onde? Na doença, certo? Então a gente não vai... É como se a gente colocasse cimento, coloca cimento em cima, né? Através das catarses também, né? As catarses, eu particularmente vejo dessa forma, né? De que é uma forma da gente ali se auto-sabotar, sabe? Porque quando você tá doente, o seu foco fica só na doença, você não expande, você não quer saber de se iluminar, não quer saber de estudar, não quer saber de evoluir, você quer ficar ali totalmente no trauma e drama, passando por aquela dor, enfim. Então, eu vejo, tá? Minha experiência, eu vejo como um sinal muito forte aí de pé no freio, de autossabotagem, né? Basicamente, as minhas catarses foram essas, de uma tontura, um enjoo, não sei o que, sabe? Você fica naquele meio mal-estar, meio de ressaca, sabe? E aí eu brinco, né? Eu falo, ok, Daniele, qual é a ressaca moral aqui? O que a gente não tá querendo olhar? Se a gente olhasse, a gente parava de criar essa confusão toda aqui, né? Então, eu brinco, eu tenho mentoradas que também
são ressonantes. Então a gente sempre brinca, né? Vamos parar de criar confusão, né? Porque muitas vezes a gente cria muitas confusões para que a gente bote o pé no freio, né? Não olhe as situações, né? Então é importante a gente estar presente. Estar presente é essencial para que a gente possa perceber aonde que a gente está botando o pé no freio. Porque a gente coloca, né? Então, a gente é estar presente para perceber, né? E algumas vezes eu percebi que eu estava colocando o pé no freio em questão de trabalho, em questão de expandir, de criar mais. E aí eu fui limpando ali. Vai limpando, a gente vai usando os processos, né? E nesse decorrer aí, né, são 9 meses, porque cada onda são 3 meses, né? E dentro desses 9 meses, eu dei um salto de consciência, salto como profissional. Neste mês de novembro, eu concluí as minhas classes que eu precisava para poder me qualificar, né, como facilitadora de barras de Access Consciousness. Então, este mês de novembro aí eu me tornei facilitadora certificada de Access Consciousness, de barras de Access. Fiz uma classe avançada de Access Consciousness também, que chama O Fundamento. E dia 21 de dezembro, né, eu vou dar aí a minha primeira classe de barras aqui em João Pessoa, onde eu moro. João Pessoa, Cabedelo, onde eu moro. E tanto Access Consciousness quanto a ressonância harmônica, elas foram, assim, fundamentais para o meu salto de consciência, para a minha expansão profissional, pessoal, intelectual, enfim. A gente sair daqueles pontos de vista, sabe, de achar que para você trabalhar com ferramentas de desenvolvimento, de trabalhar como terapeuta, ou até mesmo ser um facilitador de consciência, a gente precisa estar iluminado, né? E não precisa. Né? A gente está aqui a cada dia mais expandindo, né? E os nossos clientes, eles são ressonantes, né? Então, meus clientes, eles me procuram. Hoje, eu olho os meus pacientes com a Daniele, era antes, né? Com aquelas dificuldades, com aqueles pontos de vista. Então, eu converso, eu acolho, eu trago outro ponto de vista. Eu falo, ok, vamos olhar com outro ponto de vista. Como seria a gente expandir? Como seria a gente colocar, mudar a nossa visão de mundo, né? E toda vez que eu faço um atendimento, né, eu destruo e descrio em mim todos os pontos de vista, todos os julgamentos, toda a culpa, toda a mágoa, toda a tristeza. Porque daquela forma, quando eu limpo em mim, eu limpo no outro também, automaticamente, né? O Gary Douglas diz, né, quando uma pessoa expande, 350 mil pessoas expandem também, né? Então, como seria a gente fazer uma corrente aí de expansão e todas as pessoas que estão dispostas a expandir, a receber dessas ferramentas, né, para que elas possam dar o salto de consciência delas, possam melhorar as suas vidas, né, tanto com a ressonância harmônica, tanto com as barras de Access, eu posso afirmar para vocês que é impossível você não prosperar, porque você vai limpando camada por camada, você vai vivenciando a ferramenta, né? Você vai olhando com outro ponto de vista, exatamente tudo que se apresenta, né? O universo está te entregando todos os dias, a cada segundo, a cada milésimo de segundo, ele está entregando o seu pedido. Então, se na sua vida você não está prosperando, você não está criando, é porque dentro de você está escolhendo ainda, né? E quando a gente tem crenças, limitações, a gente cria a nossa realidade a partir dessas crenças e dessas limitações, né? Algo que eu percebi muito claro, tanto com as ferramentas de Access quanto com a ressonância harmônica, é o quanto a gente limita o nosso receber, né? Gary Douglas fala isso também, né? Não é o quanto você está disposto a receber, está disposto a criar nessa realidade, e sim o quanto você está disposto a receber. E é realmente isso, né? Antigamente, lá muitos anos atrás, eu estava disposta a receber só o básico, e eu só tinha o básico, né? Então, se a gente for olhar aí o meu histórico, né, para uma pessoa que lá atrás carpia quintal, fazia faxina e hoje tá morando na praia, tem a sua loja,
atende como terapeuta. Criei uma ferramenta maravilhosa que ajuda muitas pessoas. E como eu posso ser mais feliz e grata? E agora facilitadora, certificada de Access Consciousness. Então você que está passando, né, por cartazes, tá sentindo que, nossa, isso não é para mim, começa a observar. Começa a olhar para você e perceber quais pontos de vista você está criando a sua realidade. Aquilo que você tem mais dificuldade de criar, de materializar essa realidade, é o que você precisa mudar o seu ponto de vista. Né? O seu ponto de vista cria a sua realidade. Então, como seria você mudar ele? Para que você possa criar. Né? Destrói, descria todos os pontos de vista que você tem de limitação financeira, de teto financeiro, de ganhos financeiros. Destrói, descria tudo que toda baixa autoestima, toda baixa autoconfiança. Porque isso é só um ponto de vista. Conforme a gente vai expandindo, usando as ferramentas, a gente vai... hoje, pra mim, eu dou risada, porque eu falo, nossa, como eu criava isso, né? E se não fosse, né, a ressonância harmônica, se não fosse aí as ferramentas de Access Consciousness, com certeza, hoje eu não estaria onde eu estou hoje. Não estaria criando, né? Não estaria entregando para o mundo o presente que eu sou. E a consultoria vibracional do ser é uma prova disso, né? É uma ferramenta que eu criei e eu arquivei, porque eu tinha baixa autoconfiança, baixa autoestima, achava que não ia... quem era eu para criar uma ferramenta que vai auxiliar as pessoas? Por mais que eu estava vendo na minha realidade mudar, eu ainda tinha muitas pontas de vistas, né? E foi através das barras, e foi através da ressonância harmônica que eu fui limpando tudo isso e pude aí expandir o meu universo, pude criar muito mais, né? E por que eu escolhi ser uma facilitadora de Access Consciousness? Porque é uma ferramenta que traz a expansão, que traz a unificação, porque a gente começa a perceber que tudo é uma coisa só. E de uma forma tão simples, tão divertida. E tudo que o Hélio explica pra gente na teoria, a gente vivencia isso na prática com Access, né? Com as barras, com as classes de Access. E a gente vai limpando e deletando, né? Toda aquela culpa que a gente tem. Porque se a gente for parar pra pensar, a gente encarna já nessa realidade por culpa, né? Porque se a gente não tivesse culpa, a gente não ia reencarnar aqui, né? Pelo menos é o meu ponto de vista. Então, como seria a gente parar de se culpar, de se julgar e escolher criar mais para nós, para todo, e começar a observar tudo que se apresenta na sua volta? Porque, como diz a Débora maravilhosa, são os motoboys do universo entregando o seu pedido. Então, quando algo se apresenta na minha realidade que eu falo, uau, que pedido que eu tô fazendo aqui para o universo estar me entregando? O que está certo sobre isso? Muitas vezes acontecem situações que a gente fala, não queria muito isso aqui não, que pedido que eu tô fazendo, o que está certo sobre isso? E aí quando a gente começa a observar ali, né, tirar as casquinhas de cebola, quantos presentes tem ali? Né? Muitas vezes a gente olha algo nessa realidade como ruim, mas no fim é algo grandioso que a gente precisa olhar para que daquela forma a gente dê um salto de consciência, dê um salto quântico na vida, né? Porque é impossível a gente criar uma vida diferente, ter uma vida diferente, experienciar uma vida diferente, fazendo as mesmas coisas, vivenciando as mesmas coisas, vivenciando os mesmos traumas e dramas. Como seria a gente expandir? Então, tô contando aqui para vocês várias partezinhas aí desses 9 meses, né, que eu percorri, tanto com a ressonância harmônica, quanto com as barras, né, com as ferramentas de Access Consciousness, porque não é só as barras, né, a gente, dentro de uma classe, a gente aprende várias ferramentas que são fundamentais para nos auxiliar, né, e o que eu posso indicar para vocês continuem firme, olhem para tudo que precisa ser olhado, não tenha medo, né? Não tenha medo. E experiencie, divirta-se. Perceba o que é leve e o que é pesado para vocês. Porque muitas vezes a gente vai no ponto de vista de querer agradar o outro, fazer com que o outro escolha.
né? A gente escolhe pelo outro, a gente não escolhe pela gente, né? Algo que eu, tanto com a ressonância harmônica quanto o Axis, eu aprendi a escolher por mim, né? Então, pela visão da minha família ali, eu sou a louca, né? Jogou tudo pro ar pra viver de energia, de espiritualidade, disso e daquilo, como diz eles. E tá tudo bem. É o que me faz feliz, é o que me traz alegria. Né? Todos os dias eu recebo mensagens de clientes. Dani, isso está acontecendo. Dani, vim te contar isso. Dani, como eu posso ser mais feliz e grata. Dani, as coisas estão mudando. Dani, isso está acontecendo. Então, assim, pra mim é uau, como eu posso ser mais feliz e grata. Né? E esse é um dos motivos que eu escolhi. Me tornar facilitadora. Né? Entregar para o mundo esse presente que eu sou e as ferramentas de Access Consciousness. Porque são ferramentas que transformam a sua vida. Que tira você daquelas limitações, das crenças, dos julgamentos, das culpas. Porque se eu não tivesse usado essas ferramentas, hoje eu não estaria aqui, com certeza. Né? Então, como seria vocês abrirem o receber de vocês, para que vocês possam receber de infinitas possibilidades? Né? Corram suas barras, continuem fazendo a sua ressonância harmônica. Correr as barras, enquanto a gente está fazendo o processo de ressonância harmônica, é muito maravilhoso. Continuem estudando, né? Sempre, sempre, sempre eu tô revendo o caminho das palestras. Mesmo que eu já tenha visto 1 milhão de vezes. Cada vez que eu assisto uma palestra, eu vejo algo diferente, eu escuto algo diferente. Então, continuem, né, revendo. Não é porque você pediu a sua ressonância que, e agora já foi, já assisti, não preciso mais assistir e tal. Assista. Porque você vai ver várias e várias coisas que você não viu antes. Porque conforme a gente vai recebendo ali, né, a expansão através da ressonância harmônica, a gente vai tendo mais clareza, a gente vai olhando as situações, vai vendo com um outro ponto de vista, né, vai criando ali, vivenciando mesmo, né, como o professor mesmo diz, né, tendo uma outra visão de mundo, né, mudando o seu paradigma, né. Então, as barras de Axis auxiliam demais também nesse processo, auxiliam demais. Né? Então, a dica que eu posso dar para vocês é continuem com a ressonância, né? Que essa ferramenta aí é um presente que o Hélio escolheu presentear ao mundo, né? O todo escolheu nos presentear com essa ferramenta para nos auxiliar nessa realidade, né? A gente a sair da culpa, do medo, do julgamento, né? E a gente ter a plena consciência que nós criamos a nossa realidade. Tudo que se apresenta na nossa realidade é porque nós criamos. Então, se a gente não tá criando dinheiro, é porque a gente não tá escolhendo ter dinheiro. Dani, eu tô escolhendo ter dinheiro, então vamos limpar essas crenças. Vamos mudar o quanto você tá escolhendo. Você tá fazendo os movimentos que se requerem? Ou você tá sentado esperando só? Eu escolho, sentado no sofá. Também não vai. Né? Então, vamos olhar para isso. Verdade que eu verdadeiramente estou escolhendo, verdade que eu estou me dedicando, que eu estou experienciando isso de uma forma de uma forma leve e divertida. Porque precisa ser alegre e divertido, né? O que você ama fazer? Né? Aquilo que você ama fazer é aquilo que vai te dar dinheiro. Porque não adianta você estar num emprego que você não gosta. Entende? Como seria você entregar para o mundo o presente que você é, com a sua luz e com a sua sombra? Né? Algo que eu aprendi é receber das sombras. Né? Porque a gente tem aquele ponto de vista de eu preciso ser só a boazinha e não sei o quê. Não! Receba de todas as suas partes. Receba de você por completo. Né? Então, saia da culpa, saia do julgamento. Experiencie, vivencie. Né? Muitas vezes a gente fala não pro outro. É tão gostoso. Porque isso nos faz tão bem. Porque antigamente eu falava sim pro outro e não pra mim. Hoje, se eu tiver que falar sim pro outro, vai ser um não pra mim, eu digo não pro outro e sim pra mim. É a gente aprender a se escolher, a se priorizar. Né? O quanto você se prioriza. O quanto você se dedica a você. A sua jornada. Né? Eu estudo todos os dias. Porque é algo que me dá tesão. Eu amo fazer isso. Eu amo auxiliar as pessoas através dos meus serviços. Eu amo facilitar. Eu tenho tesão por isso. E tem dias que eu tô conversando meia-noite com um cliente. E eu tô ali, uau, como pode melhorar?
Então, o que te dá tesão? O que te dá alegria? Se pergunte. Se pergunte. Para que dessa forma você possa expandir o seu universo. Entregar para o mundo o presente que você é. Né? A joia rara que você é. E a gente só tem essa percepção que a gente é uma joia rara quando a gente limpa todas aquelas crenças e limitações que a gente tem com relação a nós. Porque quando a gente limpa toda a culpa, todo o medo, todo o julgamento que a gente tem com relação a nós, a gente olha o mundo de uma outra forma. A gente não julga o outro, a gente não culpa o outro, a gente não tem pontos de vista sobre o outro. Porque lembra, o outro é você, em alguma frequência de onda. Então, como seria, né, a gente experienciar essa jornada a partir de agora com outro ponto de vista, com outro paradigma, né, da unificação com tudo. Que o objetivo da ressonância harmônica é isso, né, é a unificação, é a iluminação. Eu tô longe da minha iluminação espiritual, mas eu estou no caminho para me unificar com todo cada dia, para me iluminar. Todos os dias eu limpo em mim aquilo que eu não escolho mais vivenciar. Então, é uma jornada. É uma jornada. Muitas vezes a gente acha que as coisas precisam ser num passe de mágica. Algumas coisas acontecem, viu? Às vezes falam, uau, que presente maravilhoso é esse? Que mágica é essa? Eu tô criando aqui. Mas, na sua grande maioria, é uma jornada. É um degrauzinho atrás de degrauzinho. Né? Por exemplo, hoje, para eu me tornar facilitadora certificada, eu levei 9 meses. É um filho. Né, uma gestação, até brinquei. Agora em dezembro eu tô presenteando o mundo aí com meu bebezinho. Então, eu levei 9 meses, né? Eu não fiquei focada só no objetivo, não. Eu fui vivenciando degrau por degrau, etapa por etapa. Fui limpando, fui olhando, fui criando. E o que é muito importante é se parabenizar por todas aquelas criações que você está fazendo. Porque às vezes a gente cria coisas pequenas, coisas grandes, né? E o importante é você olhar para tudo que você tem criado, seja pequeno ou grande. Porque o grande é a junção de vários pequenininhos ali. Né? Para eu me tornar hoje quem eu sou, uma facilitadora certificada de Access Consciousness, eu precisei aí de 9 meses, de pouquinho em pouquinho, e limpando em mim, estudando, 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 estudando. E fazendo curso, me aprimorando, me especializando. Então é uma jornada, né? Tenham paciência, para que dessa forma vocês possam aí expandir ainda mais, né? Porque quando a gente fica muito focada naquilo, a gente esquece de vivenciar o presente, a gente não vivencia os momentos pequenos. E são os momentos pequenos que nos fazem chegar aonde a gente quer, no nosso objetivo. Né? Então, cada dia que passa, eu olho para tudo, do petitico ao grandão que eu tô criando, e eu falo, uau, como eu posso ser ainda mais feliz e grata. Né? Como eu posso ser mais feliz e grata por estar aí participando, né? Tanto da ressonância harmônica, tanto das barras de Access, que são presentes, né? Que o todo nos entregou para que a gente possa aí expandir, limpar de uma forma mais simples, de uma forma mais leve, né? Então, como seria, né? Vocês escolherem vivenciar com outro paradigma, de uma forma mais leve, né? Tirar esses pontos de vista que a ressonância harmônica, é só catarse, é isso, porque eu vejo o pessoal falando muito sobre isso, né? Você vai ter catarse se você escolher ter, né? Tudo é uma escolha. Quando você está presente, você percebe. Né, você percebe. Então, quando eu tô querendo arrumar confusão, como eu digo, quando eu tô querendo arrumar confusão, eu falo, ei, Daniela, que confusão que você tá querendo armar aqui, que pé no freio que você tá querendo colocar, o que você não tá querendo olhar, vamos olhar pra isso. E dessa forma a gente sai daquele ponto de vista. Porque quando a gente tá presente, a gente percebe que a gente tá criando aquelas confusão, aqueles pés no freio, aquilo para de se apresentar. Né? Porque aquela mentirinha já foi desmascarada, então já não cola mais. E aí você estar presente, né? Porque a próxima mentirinha você já fala, isso é mentirinha, não vou cair nessa. E assim você vai expandindo cada dia, né? Então,
Eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, que eu vou estar respondendo. E é isso. Só queria compartilhar com vocês de todo o meu amor, de todo o meu carinho aqui. Como que tá sendo, né, essa minha experiência com a ressonância harmônica. E estou aí na terceira onda, né? Vou pedir minha quarta agora. E como eu posso ser mais feliz e grata, né? E quanto mais está disponível pra gente, que a gente nunca considerou, né? Que se a gente considerasse, a gente expandia, né? E vivenciar num paradigma de unificação é tão mais leve. Quando a gente inicia, parece tão difícil, tão pesado, que você fala, o outro não sou eu. Não sei. E conforme você vai estudando, vai vivenciando, vai usando as ferramentas, vai ficando tão leve, tão divertido. Então, como seria, né, a gente mudar esse paradigma, né, e começar a vivenciar a partir da unificação e virar a pirâmide de Maslow? Porque na pirâmide as pessoas vão procurar, né, a expansão de consciência, a iluminação e etc, a unificação, quando elas já têm tudo que tem para baixo. Como seria a gente virar ela, né, começar ali com a expansão de consciência e tudo mais será acrescentado. Quem me trouxe essa consciência foi o Mestre Jesus. Eu pedi a consciência dele, né, na minha ressonância harmônica. E ele que me trouxe essa consciência. Um dia que eu estava preparando uma aula para dar um workshop. E aí eu falei, uau, lógico, né? Procurai primeiro o reino dos céus e tudo mais será acrescentado. Mas aí quando a gente mostra na pirâmide ali o passo a passo, né? Fica muito mais fácil para as pessoas entenderem, delas compreenderem, né? Esse procurai primeiro o reino dos céus. Porque elas acham que é muito difícil, que elas vão ter que largar tudo para vivenciar. E não é dessa forma. É muito mais simples, é muito mais prático. Né? E a ressonância harmônica está aí para nos auxiliar. As barras de Axis também estão aí para nos auxiliar. Né? Então, como seria a gente escolher receber dessas ferramentas ainda mais e expandir o nosso universo, não é mesmo? E é isso. Obrigada se você ficou até aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? Um beijo e até já.